O que faltou, ministro, e eu espero que você esteja consciente, que o Bolsonaro até falou na campanha, é usar a ciência brasileira. O agronegócio brasileiro cresceu principalmente uma pessoa chamada Joana Domerainer, pesquisadora da Embrapa, que mostrou como incorporar nitrogênio no solo. Isso que deu prestígio. Foi o grande desenvolvimento do Brasil, foi a Embrapa. Pergunte a um sujeito chamado Silvio Cristana, professor da Universidade de São Paulo, que foi presidente da Embrapa. O que está faltando, e aí para fazer um desenvolvimento científico, é usar a ciência. Por exemplo, vocês falam de fazer desenvolvimento sustentável. Pergunta ao senhor ministro do Meio Ambiente. Consultar o INPA, consultar o Museu Guild, consultar o Instituto Mamiraá, que sabem muito mais, que qualquer um do governo agora executivo sobre isso, sobre a Amazônia. Sabe muito mais. Então, um programa de desenvolvimento sustentável tem que ser articulado entre academia, empresas e governo. Usar livros de desenvolvimento sustentável da Amazônia, esqueci o nome da autora, de 2 ou 3 anos atrás, mostrado na SBPC. Os estudos são enormes. O que nós usamos é publicação científica, ministro. Eu, quando fui ver o que eles falam, fui ver trabalho científico. Não balela, como vocês usam. Não coisa de jornalzinho de Twitter. Admiro que use Twitter. Eu não uso Twitter. Qualquer dirigente tem que entender que quando se trata de questões científicas, não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Nem militar, nem política, nem religiosa. O problema é quando a ciência está disfarçada, a ideologia está disfarçada dentro da ciência. E isso não existe para nós. Claro que existe. Claro que não. existe. A própria sua fala mostrou isso. Não. O que nós vimos há muito tempo é a ciência se arrogando o direito de dizer isso, isso, aquilo, e, na verdade, como o seu exemplo acabou de dizer, o senhor citou 3 instituições que já existiam antes do presidente Bolsonaro. E eu pergunto, por que essas 3 instituições, com os governos anteriores, ditos administrados na parte ambiental por aqueles que também se arvoram de conhecedores absolutos do ambientalismo, por que eles não fizeram? Eles fizeram. O trabalho deles, o governo que não fez. Basta ir na o governo que não fez. O senhor estava lá. O senhor está criticando o INPA? Eu estou criticando o INPA? O Museu Guild? O raciocínio, há um grau de aparelhamento dessas instituições. Não existe, ministro. Total. A sua postura com o presidente mostrou isso. Não, a minha postura com o ministro. A forma como o senhor se referiu ao presidente da República isso daqui eu preciso de uma resposta agora. Você me desculpa. O presidente da República, ministro, chamou os dados do INPE de mentirosos. Então, o senhor me escuta até o final. Os dados foram mesmo. Não. Os números estavam errados. Se o senhor está falando... Nós mostramos isso semana passada. Ministro, o senhor me escuta. Só uma observação. No começo do programa, o senhor disse aqui que o senhor não estava questionando os números, o senhor estava questionando a forma de divulgação. Não foi isso? Desculpe, Renato, mas deixa eu discutir pessoalmente porque ele veio e foi a razão, eu quero dizer claramente a razão que eu fui tão rígido com o presidente. Não, desrespeitoso. Desrespeitoso, de jeito nenhum. Desrespeitoso foi o presidente da República com a ciência brasileira. Vamos colocar no tempo. O que ele falou? Ele falou, categoricamente os dados do INPE são mentirosos. O que ele está acusando? Está acusando todos os cientistas do INPE, inclusive Carlos Nobre, inclusive todos, o Antônio Divino Moura, todos eles, de terem cometido crime de falsidade ideológica. Não disse nada disso. Essa é a sua interpretação. Se ele disse que é mentiroso... Que estão junto com o senhor nessa história toda de que o governo não respeita o cientista. O governo colocou o Marcos Pontes para liderar o Ministério da Ciência e Tecnologia. É o maior orçamento que pode dar. Só aumenta o orçamento do Ele colocou o ministro Marcos Pontes com 13 militares. Falam do aparelhamento, 13 militares. Desculpa, Marcelo, você entrar na conversa. Vamos deixar o Marcelo entrar na conversa. Eu tenho que responder. Então, vou só te pedir, por favor, Galvão, seja breve, porque o Marcelo quer entrar na conversa também. E além de acusar, ele me acusa de estar a serviço de uma ONG internacional. Acabei de receber agora a mensagem do ministro de Ciência e Tecnologia de Portugal, indignado. Eu não sou uma criança. Eu tenho uma respeitabilidade internacional enorme. Como é que ele fala frente... No dia seguinte, eu recebi 30 mensagens de colegas do exterior. O presidente da República me acusa de estar... Você não acha isso errado, ministro?
O senhor me desculpe, mas seja sincero. Eu acho que aqui é uma linha divisória. O presidente é uma autoridade política. E como autoridade política, ele tem uma determinada Mas não é visão. autoridade moral para falar isso. Não tem autoridade ele é presidente moral da República, ele é autoridade política. Não é moral. O senhor que coloca os cientistas acima dos cidadãos tinha que ser o primeiro Coloca a ter a ciência. Era o primeiro a ter que ter tido autocontrole e postura o compatível. Presidente teve autocontrole? Mas o senhor disse que... Não, pera só um minutinho, só um minutinho. Galvão, Ministro, todo mundo vai falar de novo.